Oi, gente, achei o poema do meu marido. Não, minhas alunas acharam. Eu postei lá no grupo do WhatsApp, falei, alguém tem o poema do meu marido aí? E tinha. Vocês querem ouvir? Deixa eu ver se dá para ouvir direito. Você autoriza? Nunca, mas eu vou mostrar. Vamos lá, ó, presta atenção. Mulheres no trânsito, audaciosas, com o seu Citroën e seus óculos de sol, furam fila, avançam preferencial, não dão preferência para a ambulância, estão sempre com pressa, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, roendo unha, discutindo no WhatsApp, nos seus carros novos e bonitos e limpos, audaciosas. Hoje é um poeta. Palmas. E assim, bravo, né? Porque era ele que não estava tendo passagem na ambulância, né? Bravo. É um poeta. Muito que bem. A gente terminou a primeira parte falando sobre a revolução sexual, né? Nós chegamos ali no ponto do Woodstock. Nós chegamos nesse momento. E como um caminho para promover a revolução sexual, a ideologia de gênero cai nas graças do feminismo, né? Então, a gente tem uma ideia de gênero que é criado por um cara chamado John Money. Nos anos 60, ele foi um dos primeiros a mostrar apoio científico, médico e psicanalítico à ideia de que a diferença entre homens e mulher é absolutamente social. É uma construção ideológica. Então, aquela frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, mas torna-se mulher, não veio dela. Veio de um homem. Qual é a vantagem dos homens do liberalismo sexual? Agora, ao invés dos homens irem para um prostíbulo, que ainda até hoje tem no imaginário social um antro de perdição, né? Chocolate com pimenta, ainda no meu vocabulário, essas mulheres agora não precisam mais estar lá. E eles não precisam mais pagar por elas. Um copo de bebida, pagam uma noite de sexo. Um carro bonito, compra o sexo da mulher mais bonita da noite. Dinheiro no bolso, meia dúzia de mulheres baratas perto de você. Qual é a vantagem de um homem idealizar a ideologia de gênero? Se eu digo que não existe mais nem homem nem mulher, eu coloco todo mundo no mesmo patamar de imoralidade. Porque até pouco tempo atrás, 150 anos atrás, a ideia do feminino como a mulher como a guardiã da santidade. A mulher, ela era o ideal do imaculado. Se você olhar a arte sacra, Idade Média, ali, você não vai ver uma representação demoníaca com as feições femininas. É tudo homem. Porque havia no imaginário popular essa ideia de que a mulher era santa mesmo, talvez por causa da ideia de Maria, né, que nós temos na Igreja Católica Romana, mas enfim, existia esse imaginário popular de que a mulher era um ideal de santidade. E quando a gente tira a diferença entre homem e mulher, a gente tira o patamar de moralidade. A gente coloca todo mundo no baixo, não é? Então, na década de 60, esse Dr. Money, para provar a sua teoria de que a diferença entre homem e mulher não é biológica, mas social, ele pega um casal de gêmeos, chamado Bruce e Brian Heimer, que durante um processo de circuncisão, um dos meninos, por causa de um problema na agulha de cauterização, ao invés de só circuncidar o menino, queimou o pênis do menino inteiro. E aí, o que ele disse?
Ele já estava, na época, o Money já estava em ascensão, sendo conhecido como psicólogo especializado em mudança de sexo. Então, o que ele fez? Vamos pegar esse menino, vamos terminar a cirurgia de mudança de sexo nesse menino, que tinha, na época, menos de 2 anos, e vamos criar ele feito uma menina. Ele não vai nem perceber. Mais do que isso, ia ficar comprovado que a criação de um órgão genital vale mais do que a biologia. Então, com 17 meses, Bruce virou Brenda. 4 meses depois, então, dessa queima que ele teve, ele passa pelo processo de castração. E nenhum dos irmãos, nem o Bruce nem o Brian, que agora Bruce é Brenda, sabiam que eles tinham nascido com o mesmo sexo. Brenda foi criada como Brenda, achando que era Brenda, desde sempre. Quando as crianças tinham 9 anos, Money publicou o artigo falando do sucesso do seu experimento. Só que na puberdade, com 13 anos, a Brenda, que antes era Brian, começou com impulsos suicidas. E num relato ao próprio médico, durante as suas visitas anuais ao consultório, a mãe disse o seguinte: ela era muito rebelde, muito masculina, e eu não conseguia convencê-la a fazer nada feminino. Brenda quase não tinha amigos enquanto crescia. Todos a ridicularizavam, a chamavam de mulher das cavernas. Os pais então decidiram parar com as consultas e contar para os irmãos: olha, Brenda não é Brenda, é Brian. Nasceu menino, mas aconteceu o que aconteceu. E Brenda escolheu se transformar em David. Fez a cirurgia de reconstrução de pênis, se casou. Só que com o tempo ficou deprimido. Porque, veja, qual é o interesse do mundo em desfragmentar não, pelo contrário, fragmentar os corpos? Por que o mundo quer que a gente se enxergue de maneira fragmentada? Isto é, sem uma definição biológica bem estabelecida. Todo pecado é pecado contra Deus, certo? Quando eu fragmento um corpo humano, quando eu digo que a biologia não importa mais, eu estou afetando diretamente o corpo de Cristo. Vou explicar. Quando você ceia, 1 Coríntios 11, o texto clássico de ceia, você já ouviu, você já deve ter decorado. Quando você ceia, o que o preletor lê aquele texto, o que o preletor fala? Este é o corpo e este é o sangue, partido e derramado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Quando eu digo para uma pessoa olhar para o corpo de Cristo, ela vai pensar em 2 coisas. Ela vai pensar naquele pãozinho que representa um corpo crucificado e morto por nós. E ela precisa pensar na igreja, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter. E Paulo vai dizer também ainda nesse texto que, por não discernirmos o corpo de Cristo, é que muitos estão adoecendo e morrendo no meio de nós. Então, quando a gente ceia, o discernimento que a gente tem que ter é: este é o corpo crucificado por causa deste corpo. Então, eu preciso discernir os 2. Crente desigrejado está morto. Não adianta. Ai, mas a igreja me decepcionou. Você nunca decepcionou ninguém, queridão? Ai, mas o líder, o pastor, foi um pastor abusivo. Arruma outra igreja, tem igreja saudável. Nós estamos numa, amém? Amém. Agora, abandonar o corpo de Cristo é fragmentar esse corpo. Então, quando eu digo para as pessoas que o corpo delas não é quem elas são, e sim, a minha genitália diz quem eu sou. A criança, quando nasce, não sabe que ela é menino ou menina, mas ela cresce sendo instruída a partir da sua genitália. As brincadeiras vão ser definidas a partir da sua genitália. É assim que tem que ser. Existem, sim, coisas de meninas e coisas de meninos. Pode haver uma intercambiação? Pode.
Mas existem trabalhos que nós gostamos muito mais, por causa da nossa biologia. A gente ama cuidar do cabelo, da maquiagem. A gente ama comprar uma roupa bonita. Isso faz parte de nós, isso não é pecado, não. A gente ama trabalhos mais delicados, que precisem talvez de mais precisão. Existem homens que são manicure? Existem. Mas é a maioria? Não. Você vê quantas mulheres cuidando de elétrica na rua, subindo em poste. Eu nunca vi nenhuma, sei que tem. Mas eu nunca vi. Por quê? Porque o homem não tem medo de ir lá em cima, levar um choque e morrer. A mulher tem. Por quê? Porque ela é mãe. Ou quer ser mãe. Ou tem uma mãe e pensa nessa mãe. O homem não está nem aí. Se ele cair, se quebrar, caiu, quebrou, passa gelar o que passa. Essa é a cabeça deles. Fossa de esgoto. Quantas mulheres você conhece que limpam esgoto? O cara não está nem aí se está fedido. A mulher não. Normal. Só que a sociedade está fragmentando isso. Não, agora não pode mais fazer chá de bebê rosa ou azul. Tem que ser amarelo ou verde. Porque senão ofende. Ofende quem? Pênis, homem. Vagina, mulher. Ponto. Mas quando eu começo a fragmentar isso na mente das pessoas, e eu começo a dizer, não, nasceu com vagina, não é mulher. Vamos deixar ela decidir o que ela quer ser. Elo. Vamos deixar ele decidir o que ele quer ser. O que a gente está fazendo com a mente do crente quando a gente faz isso? A gente fragmenta o corpo de Cristo. E isso está entrando na igreja. Essa mentalidade social está entrando na igreja. Aí a gente vê crente que não quer ser igreja. Eu sou igreja, aqui que tu é igreja. Tu nunca foi igreja, tu nunca vai ser igreja. Tu só é igreja quando você está na igreja. Você é habitação. Diferente, completamente diferente. Você, sua mulher e seus filhos não são igreja. Igreja é meia dúzia de família, mamãe, papai e filhinho, meia dúzia reunida. Aí talvez você já pode pensar igreja. E mesmo assim não é, porque igreja celebra sacramento, batiza, ceia. Igreja tem governo. Igreja tem regra. Igreja tem organização. Uma organização extraordinária, porque eu amo saber que eu vou chegar no domingo e o meu pastor passou a semana inteira pensando no que ele ia pregar. Organização institucional. Eu amo saber que domingo de manhã eu vou na escola bíblica e o cara que vai ensinar ou a mulher que vai ensinar estudou para aquilo. Organização institucional. Eu amo saber que no dia de ceia não é eu que tenho que trazer o pão na minha casa. Você traz o pão da sua casa? Você traz o vinho da sua casa? Não. Você chega aqui, está tudo pronto para você, te servindo. Tem banheiro se você tiver vontade. Tem bebedouro se você quiser. Organização institucional. É importante. Isso é igreja. Não precisa ser grande, pode ser menor. Pode ser maior, mas precisa de organização institucional. Precisa de governo, presbitério, né? O pastor, o auxiliar, o governo. Presbitério é da presbiteriana, tá? Por isso que eu estou falando presbitério, mas estou falando homens que você sabe. Quando eu falo para você, quem é o pastor da sua igreja? Você lembra? Quem é o pastor auxiliar? Você sabe. Quem é o pastor dos jovens? Você também sabe. Isso é presbíteros. A Bíblia chama de presbíteros. Então veja. Fragmento a ideia de corporeidade. Fragmento Cristo. Fragmento a ideia de integralidade corpórea. Qualquer um pode tirar a mama e dizer que é homem. Se eu maculo a integralidade do corpo humano, eu vou enxergar Jesus com outros olhos, porque é ideológico. Acontece aqui, ó, no campo das ideias. Então a gente está sendo manipulado para isso, para deixar de enxergar Cristo como Cristo é. Um corpo que morre, padece, sob Pôncio Pilatos, né?
Nós oramos o credo essa semana, né? Pensamos o credo essa semana. Ele é um corpo integral. Jesus tinha pênis. A gente, quando vê a imagem do crucificado com um paninho na cintura, não foi assim. Não tinha paninho tapando nada. Ele foi exposto, envergonhado, como homem. Isso é lindo para nós. Jesus é homem. 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 E as nossas relações precisam ter isso em mente. O homem é o cabeça da mulher. A mulher é a coroa. Que coroa você tem sido? Muitos diamantes ou uma coroazinha do camelô? Tenha isso em mente. E a gente tem a questão da linguagem, né? A ideologia de gênero, ela está distante da realidade e ela quer que a linguagem defina tudo a respeito de nós. Agora, entenda a gravidade disso. Cristo é chamado de Logos, o Verbo. Deus se revela para nós na Escritura, o Verbo. A linguagem é extremamente importante para nós. Sociedades cuja língua é bem desenvolvida, é uma sociedade bem desenvolvida. Estados Unidos, a potência do mundo, qual é a língua potência do mundo? O inglês. A língua, ela está diretamente ligada à nossa cognição. Quando nós pensamos linguagem, vou dar um exemplo. A Libras, linguagem de sinais, linguagem brasileira de sinais. O surdo, o pensamento do surdo é absolutamente concreto. Concreto. Você vai falar de ideias imaginativas, por exemplo, se você tivesse que... Alguém já assistiu Divertidamente? O primeiro. Tem uma personagem lá no Divertidamente, que é um elefante, que ele é meio elefante, meio bailarina, e ele tem um olho meio assim, meio assado, e aí tem uma hora lá no Divertidamente que eles passam por um túnel, que eles vão ficando quadrados, retangulares, eles vão perdendo a forma e vão virando imagens geométricas. Como explicar isso para um surdo sem a imagem? É quase impossível. Porque ele não vai conseguir entender... Primeiro, ele não vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer quando eu digo um elefante bailarino de saia, com os olhos diferentes, a boca dentuça, em forma geométrica. Eu vou levar muito tempo para explicar para ele. Melhor desenhar. Por quê? Porque a linguagem é diferente. Tem palavras que não têm sinal. Precisa ser desenvolvido. E o português? Gente do céu. O português é uma língua infinita. Infinita. E isso molda o nosso pensamento. Quanto mais desenvolvida a nossa linguagem, mais desenvolvida a nossa comunicação, mais desenvolvida a nossa cognição, mais desenvolvida a forma como a gente consegue elocubrar o que a gente está querendo dizer. Joga no Google. Por quê? Porque a gente expande a forma como a gente se comunica. Então, quando a ideologia de gênero vem dizer para nós que o nosso gênero neutro, que é o gênero masculino, por causa do patriarcalismo não pode ser mais usado, está colocando em nós uma mudança de pragmatismo. Está dizendo para nós, olha como isso é grave, tá? Todos é neutro. Todas não. Todas é feminino. Que mais? Eles é neutro. Elas não. Isso devia nos fazer sentir tão queridas. Pelo contrário, faz a gente se sentir mal. A gente não. As feministas. Os doidos da ideologia de gênero. A gente quer mudar a língua para mudar a forma de pensamento.
Isso é muito... A gente devia levar isso a sério. Eu mudo a língua para mudar a forma de pensamento. Como que as igrejas... Nós temos em Londrina uma igreja gay. Vocês sabem disso? Nós temos uma igreja famosíssima. Não por mim, porque eu não sei que igreja é, eu sei que ela é famosa, porque o Lucas me falou. Nós temos uma igreja gay em Londrina. Foi você que me falou. Eu não faço ideia. Eu sou muito alienada, graças a Deus. Eu amo ter tanta coisa para fazer que eu me alieno da internet. Eu amo. Graças a Deus eu tenho irmãos que me contam as coisas. Que senão... Não, que não faz... sabia que você ia falar isso. Não é que não faz nada, é que lida com jovem. Jovem não faz nada e fica sabendo das coisas da internet. Você é pastor de jovem, eu não sou, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Suporto jovem. Eu tenho que vir aqui pregar para vocês num sábado. Rosnando, eu venho rosnando. Eu amo vocês, estou brincando. Vocês são a esperança da nação. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor. Nós temos uma igreja gay. E o que a igreja gay faz com a palavra? Com a Bíblia? Com o texto? Muda. Porque se eu mudo aquilo que está escrito, eu mudo aquilo que eu penso. Se eu mudo a linguagem, eu mudo o pensamento. Para aprender inglês, você tem que pensar em inglês. Mentira que não tem que nada. Você vai pensar em português e vai falar em inglês, porque aprendizado é associativo. Para com isso. Seja louco, não. A gente aprende língua associativamente. Você vai aprender uma palavra nova associando a palavra que você já conhece. Não cai nessa. Mas a divulgação você tem que pensar em inglês. Se quer aprender japonês, tem que pensar em japonês. Então, a linguagem muda o teu pensamento. Então, botar elo, todes, que mais? Sei lá. Essa linguagem que não é neutra, ela não tem nada de neutra, é uma linguagem absurdamente ideológica, faz com que a gente mude a forma como a gente pensa. Aí a gente começa a fragmentar tudo. Perde-se o sentido das coisas. Você já fez um experimento de ficar repetindo uma palavra um monte de vezes até que ela não faça mais sentido para você? Fala Japão, 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 Japão. De repente você já não sabe mais o que você está falando, você está repetindo. O já e o pão, aí você fica pão, já. Faz esse teste, repete a mesma palavra 35 vezes, você vai ver. Perde. Você só sabe repetir. Então, veja. Dessa forma, o sujeito, ele deixa de ser subjetivo, individual, e passa a ser um ser coletivo. E se eu tiro a minha individualidade, se eu tiro a minha subjetividade, eu perco tudo a meu respeito. Que é o que o comunismo quer. E eu não quero falar de política. Estou dando para vocês a ideia do todo. O comunismo quer que nós deixemos de ser indivíduos com direito à propriedade, com direito à meritocracia social. Porque no reino de Deus não tem meritocracia, não. Mas vai para o mundo para você ver se você vai ganhar salário contando com o dinheiro do outro. Então, nós temos que ser indivíduos. E o crente é tão maravilhoso que a gente é um indivíduozinho quando a gente está orando no nosso quarto para Deus e a gente é um indivíduozão quando a gente está em igreja. Todos com o mesmo pensamento, mesma fé, mesmo Deus, mesmo Espírito, mesmo batismo. Olha que maravilhoso. Mas sem perder as nossas subjetividades. Deus não quer ninguém sem personalidade. Deus não quer ninguém com os mesmos dons. Se Ele fosse querer todo mundo com o mesmo dom, um não precisava do outro. Então, a linguagem de inserção de gênero vem para separar Deus do homem. Vem para dizer, não importa o Deus criador, importa o homem manipulador. Não importa o Deus que cria o corpo, importa o homem que manipula esse corpo conforme quer. Vocês querem saber uma loucura?
a ovelha de proveta. Isso é uma loucura. E aquilo foi um teste para nós. É porque ainda não destruíram a mentalidade social o suficiente para inserir essa ideia. Porque ela virá. E vai vir com a ideia de que a gente pode viver para sempre. Passando de geração em geração, sendo as mesmas pessoas. Geneticamente. Vai vendo, vai vendo. Então a ideia é, repito, logo acredito, logo é verdade. Então a criança vai para a escola, ela ouve tanto que ela tem que ter um banheiro unissex, que é um absurdo, é um crime contra a mulher. Meu marido fala isso, né? Eu tenho amigos gays. E às vezes eu vou visitar os meus amigos, vou à casa deles, e meu marido fala assim, tu toma cuidado, porque é gay, mas não deixou de ser homem. Errado ele não está. Tem pênis, tem desejo? Qualquer buraco vira alvo, né? Perdão, Deus. Desculpem meu linguajar. Perdão, pastor. Ele veio justo hoje. Devia ter vindo ontem. Eu estava tão comportada ontem, pastor. Eu estava indo tão bem. No primeiro dia eu fui perfeita. Aí ontem decaiu um pouco, né? E hoje só ladeira abaixo. Mas eu quero me comunicar de forma que vocês entendam. Para que vocês entendam a gravidade do que eu estou falando. E para que vocês possam ensinar sobre isso depois. É o fim da identidade. É o fim da identidade. E é muito importante que a gente fale sobre identidade. Eu sei que já é um assunto que está meio passado, né? Tudo é identidade. Mas a gente precisa se lembrar quem Cristo é e quem nós somos em Jesus. Porque senão a gente vai esquecer. A gente precisa falar disso o tempo inteiro. Mas é uma ofensa à pessoa trans. Não, é uma ofensa a mim. Botar um homem que decidiu ser mulher da noite para o dia para competir na piscina com uma mulher é uma ofensa a mim. Um cara que teve testosterona e ainda tem a vida inteira, mesmo com bloqueador, não para de produzir testosterona e o cara vai competir comigo? Não vai. Graças a Deus, foi proibida, né? Agora, quer que eu chame de ela? Vou chamar de ela. Não tem problema, não vou te desrespeitar. Quer que eu te chame pelo teu nome social? Vou te chamar pelo teu nome social. Mas na minha casa, que fique claro que eu não concordo e não acredito nas mesmas coisas. Porque na hora de fazer um DNA, ainda é XXXY. Azinho, azão. É genética, não tem como mudar. A biologia não muda. Só para os evolucionistas, né? Mas aí é muita fé. Eu não tenho essa fé toda para acreditar na evolução, não. Bom, ideias importantes que a gente precisa ter. A sexualidade, ela é criada por Deus. A masculinidade e a feminilidade são ideias da criação de Deus. Volta lá para Gênesis 1. Gênesis 1, 27. Eu vou ler o texto na tradução e depois eu vou dizer para vocês as palavras usadas no original, para vocês entenderem o que eu estou falando. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O original é assim, ó. Criou Deus o Adam, de humanidade, a sua imagem, Selem, que é mental, moral e espiritual. A imagem de Deus o criou, Zacar, que é macho, e mulher, Kebab. Então nós temos a criação da humanidade sendo feita à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher iguais, não existe nem homem, nem mulher, nem grego, nem judeu. Todos são um diante de Deus. Aí existe a divisão, macho e fêmea.
Essa é uma verdade que precisa ser incrustada na nossa cabeça. Não existe trans para Deus. Deus, quando olha para uma pessoa trans, olha para o gênero que ela foi criada. E pense, isso vai para a internet, meu Deus, eu vou ser odiada, mas pode me odiar, não tem problema. Pense no vazio existencial de uma pessoa que não suporta-se a si mesma ao ponto de mutilar-se e tirar de si suas características mais individuais. Então a gente não pode ter raiva dessas pessoas em hipótese nenhuma, porque a pessoa pode ser o que ela quiser, ela não me ofende. Ela ofende meu Senhor. Por isso eu tenho que ter compaixão dela, porque eu tenho que amar aqueles que são inimigos do meu Deus, para que eles conheçam esse amor que me alcançou. Como eu falei com vocês ontem, há algo de Deus em cada gênero que comunica, que reflete o nosso Senhor. O problema aconteceu no dia que o homem se calou no jardim. O homem se omitiu do lado da sua esposa enquanto ela ouvia o inimigo de Deus questionar a sua autoridade, a sua bondade e os seus limites. Homens, esse é um chamado que o Senhor faz para vocês. Não se omitam. E não achem que vocês têm autoridade para subjugar a mulher que o Senhor confiou a vocês. Não é isso. Vocês não são donos dela, nem senhores dela com S maiúsculo. Mas a responsabilidade que vocês têm é de amá-las como Cristo amou a igreja, porque Ele morreu e se entregou por ela. Quando você ama a sua mulher de verdade, defende-a com todo o seu coração, você ganha essa mulher para Deus. Você ganha o coração dela. Você amolece qualquer brutalidade que ela tenha contra você. Estou falando da crente. A ímpia não. Cadê o menino? A ímpia não. A ímpia você vai amolecer para ela, ela vai chutar a tua cabeça e quando você estiver no chão, ela vai te arregaçar. A crente vai encontrar o lugar de onde ela foi tirada. E nós, mulheres, devemos ter consciência de que a gente tem que se submeter à autoridade do nosso marido. Sim é sim, não é não. Ah, mas é o meu dinheiro. Deus vai tirar. Que Ele deixe você na pindaíba, na sarjeta, para você aprender de quem é o dinheiro. Meu corpo, minhas regras. Mulher, que Deus fulmine você se você pensa isso. Senhor, perdão, mas é verdade. Porque não tem coisa mais violenta contra o corpo de Cristo do que você dizer uma barbaridade dessa. Você morreu. Você só tem vida porque Jesus te deu. Então entregue esse corpo que é dele para Ele. Vou falar uma coisa delicada agora. Mulheres, e falo isso com muito temor. Mulheres, negar sexo para o marido de vocês é pecado grave. E vou explicar por quê. Deus criou o sexo com um propósito. Primeiro, para a gente poder desfrutar da sua criação, de sermos criacionais como Ele. Então, Ele vem, ajuda a gente a plantar uma sementinha aqui, crescer. Né? Eu me arrependo horrores de ter tomado a minha decisão de não ter filhos. Me arrependo muito, porque gerar deve ser a experiência mais extraordinária e fantástica e maravilhosa da vida de uma mulher. E eu não vou ter mais essa oportunidade. Então, desfrutar desse instrumento de Deus que é o nosso útero para gerar almas eternas. Isso é extraordinário. Mas esse é só um dos motivos e não é, talvez, o mais utilizado. O outro motivo é para o prazer. Por quê? Porque o prazer gera vínculo.
Tira um viciado em jogo da maquininha que ele joga. Ele vai beirar a loucura, porque ele tem um vínculo emocional com aquilo que dá prazer a ele. Tira um viciado em droga da sua droga. Ele vai matar por ela, porque ele tem um vínculo psíquico, emocional. Eu fumei por muitos anos, dos 13 aos 30, 17, né? 17 anos da minha vida eu fumei igual uma chaminé. E quando o Senhor tratou comigo de parar de fumar, eu comecei a perceber que o cigarro ele era uma companhia. Uma companhia. Eu não tenho nada para fazer, deixa eu fumar. E aí eu me sentia acompanhada pelo cigarro. Fora a ideia que se vendeu de que o cigarro era elegante. Eu comecei a fumar, ainda era na época do comercial do Marlboro. O cara chegava maravilhoso num cavalo, fumando um cigarro. 10 anos depois, a gente viu o fim que aquele homem teve, né? Numa cama de hospital com câncer terminal de pulmão. Mas o cigarro ele é uma companhia. Ele ocupa um vazio. Ele ocupa um espaço. Todo vício ocupa um espaço. Sabe a mulher viciada em faxina? É doença emocional. Ela está querendo mostrar que ela tem um valor pelo que ela faz, porque ela não acredita que ela tem valor por ser quem é. Ela acredita que o marido vai amar mais se a casa estiver limpa quando ele chegar, ou que os filhos vão valorizar como mãe se a casa estiver organizada, quando ela se esquece que ela tem valor por si só, e que Cristo morreu para salvar ela, quando nem esse valor por si só ela tinha, porque ela era inimiga de Deus. Então, todo vício fala para nós de uma ausência, de um vazio. Por quê? Porque o prazer gera vínculo emocional. E aí Deus dá para nós o sexo. Para que, de forma visível, nós nos tornemos um, não é? Encaixa perfeitinho ali, ó. Você não sabe nem onde um começa ou outro termina. Juntou, fez um. Então, de maneira visível, ele comunica uma verdade espiritual. Toda realidade visível comunica uma realidade espiritual. Toda. O casamento, Cristo é a igreja. Sexo, unidade. E essa é uma verdade espiritual, que culmina no maior prazer que o ser humano é capaz de experimentar, que é o orgasmo. E gosto de dizer, porque a Bíblia usa a palavra gozo para falar do que nós experimentaremos com Deus na eternidade. Se eu estiver falando uma heresia, você me corrige, pastor. Mas a Bíblia fala de gozo. E a gente chama o orgasmo de quê? De gozo. Então, gosto de crer que esse prazer ali que dura poucos segundos, poucos, né? Podia ser um pouquinho mais. Poucos, é um antigozo do que a gente vai experimentar na presença de Deus na eternidade para sempre. Amém. Aleluia. E não tem nada de pecaminoso pensar isso. Sexo não é pecado. Sexo não é pecado. Vou repetir, ó. Sexo não é pecado. Sexo, Deus criou pênis e vagina para o sexo. Porque ele podia ter criado 2 vaginas, ou ele podia ter feito com que a gente fizesse xixi com uma sonda. Ele é Deus, ele podia ter feito o que ele quisesse. Mas ele cria um pênis, uma vagina, um encaixe perfeito, um útero que gera. Sexo não é pecado, é para ser divertido, é para ser gostoso e é para ser santo. Não leve pornografia para a sua cama. Pare com a pornografia, já começa por aí, mas não estou falando de pornografia hoje, estou falando de outra coisa. Então, o sexo é bom. Homem e mulher. Porque tem finalidade de prazer, de vínculo, e tem finalidade criacional. Isso precisa ficar claro para nós, para que a gente possa ensinar isso para as nossas crianças. Por que tem que guardar para o casamento? Primeiro, nossa santidade é uma busca que nós devemos ter sempre. Nós precisamos ser santos.
como Deus é santo. E quando você faz sexo antes de se comprometer com o outro, você está ferindo um princípio básico de Cristo para conosco, que é o compromisso. Por que Deus não suporta o adultério? Porque quando você adultera, você está lembrando Deus o que o povo fez a vida inteira, no deserto, né? Oséias comunica isso para nós. Então, o adultério entre homem e mulher, entre Cristo e a igreja, aponta para essa realidade espiritual. Então, espere o casamento para você poder desfrutar do comprometimento. Por que as mulheres estão destruídas por aí e os homens cada vez querendo menos se casar? Porque está fácil obter coisas sem compromisso. É muito fácil. Você nem saber o nome da pessoa que você foi para a cama no dia seguinte. Mas isso destrói você, porque você não foi criado para isso. As mulheres estão cada vez mais destruídas, cada vez mais vazias. Vocês conhecem alguma feminista de 50 anos? Uma mulher que defenda o feminismo aos 50 anos. Que fale, não, morte aos homens. Não. A feminista, quando chega aos 50 anos, ela está cheia de gato, cachorro, sozinha. Os filhos não a suportam. É o tipo que vai ficar num asilo sem ninguém visitar. Porque para ela só ela importa. Para ela só ela vale a pena. Mais ninguém. E esse é o pecado humano clássico. Pecadores tendem a pecar em resposta a pecados cometidos contra eles. O feminismo é uma resposta ao pecado do machismo. Porque Deus não nos criou mulheres também para sermos subjugadas a uma relação violenta. Agora, cuidado, porque tudo agora é tóxico. Tortura psicológica. O cara disse não para você. Ou não fez o que você queria na hora que você queria, do jeito que você queria. Tóxico. Por favor, maturidade. Maturidade. Vamos deixar de ser criança mimada, criança besta, porque a mulherada está parecendo criança em supermercado, que chega na seção de biscoito. Biscoito. Chega na seção dos biscoitos, a criança quer tudo. A mulherada está assim. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Vou botar o poema de novo para vocês aqui. Ousadas, audaciosas. A gente tem que mudar essa realidade a partir de nós. A gente precisa mudar isso. E somente o Evangelho de Cristo pode identificar com precisão as questões de ambos os lados para oferecer as boas novas e perdão pelos pecados cometidos. Então, mulheres, eu amo terminar com Efésios 5. Vamos terminar com Efésios 5, e aí eu vou liberar vocês. Que semana, hein? Vocês estão de parabéns, vocês vieram aqui todos os dias. Vocês estão de parabéns. Não. Eu não esperava por isso. Não esperava. Primeiro, a carta de Efésios é uma carta que Paulo escreve para falar da vida cristã, tá? Então, no capítulo 1, Paulo começa a falar de Cristo, das bênçãos de Cristo para o povo, o que Cristo fez, por que fez, como é que fez. No capítulo 2 ele vai falar da nova vida que Cristo nos dá, o que isso significa, o que isso representa, justificação, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. No capítulo 3 ele vai falar dos gentios que agora fazem parte do povo. Ele vai falar da intercessão que nós devemos ter pelos santos. No capítulo 4, ele começa a falar da unidade do corpo de Cristo, de como nós somos um, né? Ele vai falar dos dons que Cristo dá para que essa unidade aconteça. Aí ele começa, no capítulo 4, verso 17, a falar de como deve ser o comportamento dos filhos da luz. E aí ele começa a falar de submissão. Eu devo me submeter ao meu pastor, eu devo me submeter à minha irmã, eu devo procurar as mulheres mais velhas, e mulheres mais velhas, pelo amor de Deus, sejam sábias.
que vocês estão fazendo que vocês não estão ensinando as mais novas a amar os seus maridos e os seus filhos? Vocês estão fazendo o que da vida de vocês? Véia de guerra na igreja. Eu não estou falando de véia de idade, não. Estou falando de tempo com Deus. Porque eu tenho 37 anos, eu sou mais madura que um monte de véia. E eu acabei de nascer. Eu nasci em 2018. Porque maturidade não é tempo, é intenção. Maturidade você não conquista com os anos, você conquista com intencionalidade, busca incessante, meditação na palavra. Então, o que vocês estão fazendo que essas mulheres não estão sabendo amar os maridos em casa, criar os filhos? O que vocês estão fazendo? Vocês não conseguem olhar para trás e ver as besteiras que vocês já fizeram e ajudar outras a não cometer as mesmas besteiras? Paulo começa o capítulo 5 dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Essa é uma ordem para a igreja. A gente tem que se entregar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros para encontrar cura, ser pessoas de confiança que os outros te procuram para contar o que fizeram de errado. Vivi, pequei, me ajuda. Confiando que eu não vou fofocar, confiando que eu não vou falar para ninguém, que eu vou ter uma palavra de ajuda, mesmo que seja um tapa na orelha, que às vezes precisa também. E aí a gente chega no verso 22 do penúltimo capítulo da carta. E aí Paulo começa a falar dos deveres conjugais. Então veja, você já tem que ter aprendido os seus deveres como crente muito antes de você casar. Porque às vezes a mulher certa, o homem certo ainda não chegou porque você não tem caráter para receber. Porque você ainda não é um homem decente, você ainda não é uma mulher que presta. Não vem, porque Deus não vai confiar um filho dele nas tuas mãos. Salvo raras exceções, né? Que Deus guarda pessoas para o celibato. Glória seja a Deus. Por mais pessoas que suportem o celibato com santidade. Então vem o verso 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Então, na hora que você estiver fazendo almoço para o seu marido, em vez de você ficar revoltadinha porque você esquentou o barriga no fogão e esfriou no tanque, Jesus está à mesa. Pensa que o seu marido é o representante de Cristo na sua vida. Como é que você vestiria Cristo? Fico com uma raiva quando meu marido sai de blusa furada. Fico pensando, eu não cuidei de Jesus. Vão achar que eu sou uma desleixada, uma porca. Não. Porque é isso que a gente pensa. A gente não gosta de cuidar, mas quando a gente vê alguém descuidado, vê um homem descuidado, olha lá, não tem mulher. Eu sou assim. Olha lá, não tem mulher. Vê uma mulher chechelenta, fala, nossa, que homem tosco que essa mulher tem. Para ela estar chechelenta desse jeito, ele é um desgramento que não cuida dessa mulher. É isso que eu penso. Como ao Senhor, mulheres. Pensa antes de casar. Porque você vai ter que casar com esse cara e tratar ele como ao Senhor. Se sujeitar em tudo, inclusive no sexo. Vou lembrar. Ficar sem sexo no casamento é pecado, porque deixa margem para tentações. Nosso corpo é feito para o sexo. Temos hormônios, desejos, tesão. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo, não é em parte, é em tudo, sujeitas a seus maridos. Vivi, mas o meu marido não é crente. Você casou, vai ter que sujeitar. Mas com sabedoria. Com sabedoria. Ai, Vivi, meu marido não quer ir na igreja de domingo. Ele te proíbe de vir? Não. Então vem. Ai, mas a gente tem que parar, inclusive, é muito chato isso. Ficar perguntando para a mulher que o marido não é, né? Cadê teu marido? Ah, ele não veio. Para de perguntar isso, não é da tua conta, fofoqueira. Ai, cadê fulano? Se a mulher não falou, ela não quer falar. Porque incomoda. Pô, eu tenho um irmão na minha igreja que sofre horrores. Porque
Porque a mulher dele é católica. E tem sempre um nego perguntando da mulher dele: meu, cala a boca! Cala a tua boca! Tu não tem nada a ver com a vida dos outros, a menos que peçam tua opinião. Cala a boca! Sujeite-se em tudo, mas não abra mão do seu Senhor, que é Deus. Ah, meu marido quer pecar comigo na cama. Não. Aí, calma lá. A palavra de Deus está acima disso. O Senhor, Deus, está acima disso. Mas é sim, sim, não, não. Bem, posso? Não. E maridos, veja, nós temos verso 22, 23 e 24 para dar instrução para a mulher. Agora, homens, vocês têm 9 versos para instruir vocês. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que Deus manda o homem amar alguém que não seja Ele. Deus, né? Só aqui. Ame o Senhor seu Deus, ame o Senhor seu Deus, ame a sua mulher. É muito grave isso. Diz que ama, pô. Ai, Vivi, mas eu não sou carinho, eu não gosto disso. Sabe assim, tenta. Amor, te amo. Meu marido é assim. Meu marido ele não diz que ama, ele tem essa dificuldade. A gente criou uma linguagem. A gente tem uma linguagem. Toda vez que eu quero dizer que amo, quero que ele diga que me ama, faço assim para ele, Vou falar, gente, é vergonhoso, mas só para vocês terem uma ideia, criem estratégias. Eu faço assim para ele, Assim. Aí ele vem com a mãozinha dele e faz assim. Só. E eu sei que ele me ama assim. Não é bem? Não é, meu amor? Não é? Eu faço assim, ele faz assim, eu sei que ele me ama. Eu aprendi a lidar com a dificuldade dele, porque a história dele é essa. Não posso querer que ele seja outra pessoa porque ele casou comigo. Então, criei uma estratégia. Se eu perguntar que ele me ama, ele diz que não. Você me ama? Não. É muito para ele, é muito. Calma. Deixa eu ficar mais velho. Vai ficando velho, vai ficando frouxo, né? Estou contando com isso. Mas assim, estratégia. Ele não é carinhoso, ele não é, mas agora quando ele me vê chorando, ele me abraça e tudo. Às vezes eu choro de cansaço. Mulher chora quando está cansada, não chora? Está cansada, preciso chorar para dar uma relaxada. Ele abraça e fala, tá, aham. Tá, bate na minha cabecinha assim, ó. Tá. Passou? Acabou? Posso ir embora? Esse é o homem com quem eu casei. Vou ficar me aborrecendo porque eu queria outro tipo. Eu queria o príncipe da Disney. Não existe esse cara. Eu tenho uma amiga que o marido dela é grudento, ela não suporta que ele saia para trabalhar de manhã e quer beijar ela às 6 horas da manhã antes de ir para trabalhar. Ela fala, sai de perto de mim. É a vida. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, tá? Não é a mulher do outro, não. Fique claro. Você amar a sua. Como a seu próprio corpo. Como é que você ama a sua mulher como ao seu próprio corpo? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Gente, isso aqui é lindo demais. Você tem que prezar pela sua mulher mais do que por si. Isso é lindo, isso devia fazer você se apaixonar por quem você casou. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Às vezes o marido não quer amor, ele quer respeito e você não dá. Ele não quer que você fique, ai meu amorzinho, chuchuzinho. Não, ele só quer que você respeite ele, como homem da casa. Agora, homens, estejam prontos para essa responsabilidade. Você é o provedor.
Sua mulher tem que cuidar dos filhos, da casa. Seja homem. Não macho. Como é que é? Tem vários movimentos aí de macho. Para ser mais macho. Para ser o macho alfa. Não. Jesus Cristo não era nada disso. Era um homem que a Bíblia diz que nem bonitinho era. Tranquilinho, que andava de manta pela rua, de túnica pela rua. Tranquilo, manso, de boa. Quando tinha que soltar-lhe um chicote, soltava-lhe o chicote, mas na maior parte do tempo estava tendo paciência com Pedro, amando João, o Pedro, e brigando com o Tiago. Seja quem você é, homem, e não deixe que ninguém tire isso de você. Você é homem. É a você dada a ordem de amar e cuidar. Seja homem. E mulheres, sujeitem-se, tá? Baixa a guarda. Você não está sempre certa, embora você ache que sim. Combinado?